Olá, gente. Meu nome é Stephanie Gandra e hoje nós vamos dar início ao curso de equações diferenciais ordinárias, tudo bem? Eu vou começar com os conceitos básicos, tá? E o que seriam esses conceitos básicos? Seria você saber identificar a ordem de uma equação diferencial, a variável independente e a função incógnita dela, tá bom? Primeira coisa, o que representa a ordem de uma equação diferencial? A ordem de uma equação diferencial, gente, é a ordem da mais alta derivada, tá? Então, se numa equação diferencial a maior derivada for y', então ela é uma equação diferencial de primeira ordem, tudo bem? Lembrando que y' é representado por dy dx, tá? E quem é a variável independente desta equação diferencial? A variável independente, ela sempre vem embaixo, então é x. Quem é a variável, quem é a função incógnita, sempre vem em cima. Nesse caso, é y, tudo bem? Agora aqui, uma equação diferencial de segunda ordem, y, duas linhas. Quem é a minha variável independente? X. Quem é a minha função incógnita? Y. Tá? E a mesma coisa para uma equação diferencial de terceira ordem, de quarta ordem e enésima ordem. Então, não esqueça, a ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada dela. Quem é a minha variável independente? Vem sempre embaixo. Quem é a minha função incógnita? Vem sempre em cima. Bem? Então, por exemplo, aqui, né? Esta primeira equação aqui diferencial, né, representada por dy dx, que é nada mais, nada menos que y', ela é de ordem 1, tudo bem? Minha variável independente, x, minha função incógnita, y. Já no meu exemplo aqui, 1.2, qual é a ordem dessa equação diferencial? Primeiramente, vamos separar aqui, né? Aqui eu tenho y duas linhas, certo? E aqui, elevado ao quadrado, eu tenho y linha. Não vai confundir. Isso daqui quer dizer y linha. Não é porque ele está elevado ao quadrado que vai ser de segunda ordem, né? Isso daqui não representa, né, uma derivada de segunda ordem. Só estou falando que a minha derivada está levando ao quadrado, tá? Mas, de mesmo modo, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Por quê? Porque a mais alta derivada dela é elevada, é de segunda ordem, na verdade, né? A 1.3. Qual é a ordem desta equação diferencial? É só a gente olhar aqui. Aqui eu tenho y, 3 linhas, certo? Aí eu venho, aqui eu tenho y, 2 linhas. Então, essa equação diferencial é de terceira ordem, porque a maior é a mais alta derivada, tudo bem? E aqui eu tenho, né, elevado ao cubo, y, 2 linhas. Aqui eu tenho elevado à sétima, y', e aqui elevado ao quadrado, y'. Mas qual é a ordem desta equação diferencial? 2, porque a mais alta derivada dela é 2, tudo bem? Agora aqui, gente, o exemplo 1.5, ele não é uma equação diferencial ordinária, ela é uma equação diferencial parcial, tudo bem? E o que é uma equação diferencial parcial? É quando a minha função incógnita, que no caso aqui é y, né? Ela não depende apenas de uma variável, ela depende de duas. Observa que aqui, ó, eu tenho a variável t e a variável x. Então, isso é uma equação diferencial parcial, tudo bem? Então, a diferença de uma equação diferencial ordinária para uma parcial é que a equação diferencial ordinária, ela depende apenas de uma variável independente, tudo bem?
Agora nós vamos ver um exemplo, tá? E verificar se vocês realmente entenderam como discriminar a ordem de uma equação diferencial, a função incógnita e a variável independente. Vamos lá. Este exemplo, gente, ele pede para a gente determinar a ordem, a função incógnita e a variável independente, tá? Das equações diferenciais. Eu já coloquei os resultados, tá? E eu vou explicar para vocês. Primeira coisa que nós devemos lembrar. O que é a ordem de uma equação diferencial? Bom, a ordem de uma equação diferencial, ela é dada pela mais alta derivada desta equação. Então, por exemplo, aqui na letra A, tá? Qual é a mais alta derivada desta equação? 3, né? Certo? Porque eu tenho aqui y 3 linhas. A outra derivada que eu tenho aqui é y', tá? Lembrando que y 3 linhas é equivalente a ter esta derivada aqui, tudo bem? Então, a ordem é 3. Quem é a função incógnita? Y. Quem é a variável independente? X. Lembrem que também que a variável incógnita, ela sempre vem em cima e a variável independente embaixo, tá bom? Na letra B, qual é a mais alta derivada desta equação? 2, ok? Porque a outra derivada que tem aqui é de ordem 1. Então, a ordem desta equação é 2, tudo bem? Porque é a maior ordem da equação. Qual é a função incógnita? Como eu falei, sempre vem em cima. T. Função variável independente, S. Letra C. Não confunda, tá? Ordem quando eu tenho uma derivada a potência, tá? Então, assim, por exemplo, você pode confundir aqui, que nesse caso aqui seria a ordem 10 e aqui, né, seria por exemplo, a ordem 5. Mas não, observe que aqui eu tô levando a derivada, a décima, e eu tô levando a derivada à quinta potência, tá? Então, a ordem desta equação diferencial é 4, tá? Aqui eu tenho ordem 1, né? Então, mas a ordem mesmo desta equação é 4, porque é a ordem da maior derivada, né? Função incógnita, sempre quem vem em cima. B, variável independente, P. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o próximo exercício. Agora aqui no exemplo 3, gente, o objetivo é verificar, tá? Se a minha equação aqui, ó, yx é solução desta minha equação aqui. O objetivo dessa questão é verificar se yx é solução da equação diferencial y, duas linhas, mais 4y igual a zero. Para verificar se isso é verdade, a gente precisa substituir, tá? Y duas linhas mais 4y e verificar se vai dar zero. Se der zero, é solução. Se não, não é solução, tá? Cabe lembrar que C1 e C2 são constantes arbitrárias, tá? E, né, eu vou precisar calcular o y duas linhas, tá? Mas para isso, eu preciso calcular antes o y', tá bom? Qual é a derivada de seno de 2x? Eu vou aplicar a regra da cadeia, tá? Derivada da de dentro, 2, derivada da de fora, cosseno de 2x. Mesma coisa que eu vou aplicar a regra da cadeia, derivada da de dentro, 2, derivada da de fora, menos seno de 2x, tá? Então, ficaria como aqui? C1 é uma constante, então eu vou só repetir. Então, fica C1, 2 cosseno de 2x, tá? Isso aqui é uma multiplicação, mais C2, derivada da de dentro, 2, derivada da de fora, menos seno 2x, tá? Organizando isso daqui, é 2C1 cosseno de 2x menos 2C2 seno
de 2x. Tudo bem? Essa é a minha y'. Quem é a y duas linhas, eu vou ter que derivar essa função aqui mais uma vez, tudo bem? Mesma coisa. Aqui, eu tenho que meu 2c2 e 2c1 é uma constante, tá bom? Eu vou deixar ele paradinho porque muita gente se confunde. Ou seja, aqui eu vou repetir o 2c1, tá? E vou derivar o cosseno de 2x, que é o quê? A derivada da de dentro vezes a derivada da de fora, que é menos seno de 2x, certo? Menos o 2c2 eu vou repetir e vou fazer a mesma coisa, derivada da de dentro, 2, derivada da de fora, cosseno de 2x, tá? Organizando isso, vai ficar menos 4c1 seno de 2x menos 4c2 cosseno de 2x, tá? Então, essa é a minha y duas linhas. Vamos verificar agora se é solução, tá? Desta equação diferencial. Então, aqui eu tenho y duas linhas mais 4y. Isso é igual a zero? Vamos ver, né? Y duas linhas é isso tudo. Então, eu vou copiar aqui. Vai ficar menos 4c1 seno de 2x menos 4c2 cosseno de 2x mais 4 que multiplica y. Y é isso daqui. C1 seno 2x mais C2 cosseno 2x. Isso aqui é igual a quanto? Vou repetir essa primeira parte, tá? E aqui eu vou fazer a multiplicação. Então, vai ficar 4c1 seno de 2x mais 4c2 cosseno de 2x. Quanto é isso? Se você prestar atenção, eu consigo cancelar este termo com este e este com esse, que dá exatamente zero. Então, sim, yx satisfaz a equação diferencial, tá? Para todos os valores de x. E consequentemente, uma solução no intervalo, tá? Dos números reais, de menos infinito ao infinito. Tudo bem? Enquanto o exemplo 4 é um exemplo que representa como encontrar, né, uma solução de um problema de valor inicial. Vamos verificar como resolver? Nesse exemplo, gente, o objetivo é verificar, tá? Se alguma dessas funções satisfazem as condições iniciais, tá? E se uma delas é solução desta equação diferencial, tudo bem? Para isso, o que a gente vai ser necessário fazer? O primeiro passo é verificar se essas funções satisfazem as condições iniciais, tudo bem? Quais são as condições iniciais? Y de 0 tem que ser 0 e y' de 0 tem que ser 1, tudo bem? Após isso, a gente verifica se essa função é uma solução dessa equação diferencial, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, y1 de 0 é quem? É seno de 2 vezes 0, tudo bem? Que é nada mais, nada menos que seno de 0, que é 0, tudo bem? Então, sim, ela satisfaz aqui a minha primeira condição. E a segunda? A segunda é que y' de 1, de 0, seja 1. Vamos verificar se isso é verdade?
Então, quem é a derivada dessa função? É 2, né, que é a derivada de dentro, vezes a derivada de fora. Então, é 2 cosseno de 2x, mas meu x aqui é 0. Então, fica 2 cosseno de 0, que dá 2, né? 2 é diferente de 1, então não satisfaz. Então, se não satisfez, eu nem vou testar, tá? Se se ela satisfaz a minha equação aqui diferencial, tudo bem? Agora vamos para o segundo exemplo. O meu y2 de 0 é quem? É 0, tá? Então, satisfaz sim aqui a minha primeira condição inicial. A segunda, o y' 2 de 0 é quem? Quem é a derivada dele? 1. Eu vou e substituo o ponto x igual a 0. Não tem, né? Mas como é uma constante e bateu o valor aqui, então também satisfaz. Só que agora a gente tem que verificar o quê? Se satisfez as duas condições, agora eu vou verificar se ela satisfaz, se ela é solução dessa equação diferencial aqui, tá? Então, para isso, eu vou até escrever ela aqui em outra cor. Eu tenho que essa é a minha equação diferencial, tá? Eu vou precisar calcular o y duas linhas, certo? Quem é o y duas linhas dessa função? Quem é o y duas linhas dessa função? Eu nem vou colocar variável, vou colocar x assim, tá? A primeira derivada dá 1, a segunda vai dar 0, né? Que a derivada de uma constante é 0, então é 0, tá? Então, aqui é 0 mais 4 vezes x, que é a minha função y, é igual a 0? Falso. Então, não satisfaz também. Agora, vamos para a letra C, tá? Mesma coisa. Vou testar se o y 3 de 0 é igual a 0. Então, fica 1 sobre 2 seno de 2 vezes 0. Isso é igual a 1 sobre 2 seno de 0. Seno de 0 é 0, né? 0 vezes 1 sobre 2, 0. Então, satisfaz a primeira, tá bom? A segunda agora, y3' de 0 é igual a quanto? Vou precisar derivar esta função aqui, né? Para verificar. Então, é 1 sobre 2 vezes derivada da de dentro, 2, derivada da de fora, cosseno de 2x. Simplifica, isso aqui é cosseno de 2x, mas eu já vou substituir o 0, tá? Então, cosseno de 0, 1. Então, satisfaz também a segunda, tudo bem? Agora, eu vou verificar se se essa função é a solução dessa equação diferencial. Para isso, eu vou precisar da minha segunda derivada, tá bom? Então, eu vou calcular aqui a primeira derivada dessa função separada, tá? Para não confundir. Quem é a primeira derivada? Derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. Primeira derivada é cosseno de 2x. Tudo bem? Então, quem é a segunda derivada? É a derivada disso daqui, que é exatamente 2 vezes menos seno de 2x, ou seja, menos 2 seno de 2x, tá? Essa daqui é a minha segunda derivada, tudo bem? Aqui. Então, agora a gente vai substituir na equação diferencial para verificar se ela é solução, porque a gente já viu que ela atende às condições iniciais, certo? A segunda derivada é quem? A segunda derivada é menos 2 seno de 2x, então fica menos 2 seno de 2x mais 4. Quem é y? Y é nada mais, nada menos que 1 sobre 2 seno de x. Então, fica 1 sobre 2 seno de 2x. Isso é quanto? Menos 2 seno de 2x mais 4 dividido por 2, 2 seno de 2x.
isso daqui dá 0. Então, ela sim, ela satisfaz essa equação diferencial. Então, a minha função y3, ela satisfaz a equação diferencial e ambas condições iniciais, tá? Então, ela é solução desse problema, tá? Aqui, de valor inicial. Tudo bem? Já no exemplo 5, gente, nós temos um problema de valores de contorno. E eu vou ensiná-los agora também como resolver um problema deste tipo. Vamos lá, gente. No exemplo passado, nós trabalhamos com um problema de valores iniciais. Nesse, nós vamos trabalhar com um problema de valores de contorno, tudo bem? E aí, ele pede para determinar uma solução para esse problema de valores de contorno, tá? De tal modo que a minha solução geral da equação diferencial é dada por yx. Bom, gente, quando você tiver um problema desse tipo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar, tá, os valores dessas minhas constantes arbitrárias, tudo bem? Dada as minhas condições de valores de contorno. Então, por esse motivo, eu primeiro calculei quanto que é y de π sobre 8 e igualei a 0, tá? Então, aqui, por exemplo, eu peguei a minha equação, tudo bem? E aonde tinha x, eu substituí por π sobre 8, tudo bem? Por isso que aqui vai ficar 2π sobre 8, 2π sobre 8, e aí eu tenho que calcular o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Fazendo isso, eu igualo quem? A 0. Por quê? Porque a minha expressão y de π sobre 8 tem que ser igual a 0, tudo bem? Então, por isso que eu faço esta igualdade aqui, tá? É equivalente a isso daqui. Tudo bem? E com isso, eu consigo achar uma relação de C1 com C2, tudo bem? Eu tenho que C1 é igual a menos C2, tá? Qual é o segundo passo? Agora eu vou fazer a y de π sobre 6, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Aonde tinha x, eu coloquei π sobre 6, tá? Aonde tinha x na minha expressão, eu coloquei π sobre 6. Quanto é seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3? 1 sobre 2, tá? Feito isso, eu vou igualar a quem? A 1. Por quê? Porque é o que está me pedindo para igualar aqui, ó. A 1. Então, é a 1 que eu vou igualar, tá? Por isso que saiu esse 1 daqui, ó. Tudo bem? Fazendo isso, o que eu faço? Eu vou utilizar a informação que eu já encontrei em cima, tá? Para poder substituir aqui, tá? Então, nessa minha nova equação que eu encontrei, eu vou utilizar a informação de cima, porque eu quero encontrar um C1 e C2 que satisfaça as duas. Então, eu utilizei essa informação aqui e já substituí, tá? Nesta equação de baixo, tudo bem? Com isso, eu consigo, né, encontrar um valor para C2, que dá exatamente 2 sobre 1 menos raiz de 3, tudo bem? E quem é C1? Nós tínhamos visto que C1 é igual a menos C2, então aqui está o meu C1, tudo bem? Fazendo isso, é só substituir na minha equação. Então, ficaria como? Se a minha equação é C1 igual a seno de 2x mais C2 cosseno de 2x, substituindo as minhas constantes que eu encontrei, eu encontro uma solução para esse problema, tá? De valores de contorno. Tudo bem? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês e vocês vão ver que vai ter problemas de valor inicial e problemas de valores de contorno. Como prometido, aqui eu deixo umas atividades extras para vocês, que vocês podem encontrar no livro do Bronson e Costa, tudo bem? Lá já tem todas as respostas também, vocês vão verificar que os exercícios são bem parecidos com os exemplos que eu fiz. Bons estudos. E aqui seguem as referências do livro que eu utilizei para esta aula de hoje, tá?